ora e parece que Deus não está ouvindo. Eu vou repetir, parece que Deus não está ouvindo. E aí no coração fica aquela pergunta: Senhor, quando a minha vez vai chegar? Então, pensando, igreja, sobre isso, o tempo de Deus não quer atraso, não quer cuidado. O meu coração se voltou um pouco para essa palavra, porque talvez essa palavra não vai chegar, não seja um encontro de toda a igreja. Talvez essa palavra seja somente a resposta de oração para algumas pessoas. Mas eu creio que é da vontade do Senhor ministrar sobre esse tema para as nossas vidas. Por quê? Porque também foi algo que eu já passei. E quando eu passei, eu não tinha resposta para aquilo. Às vezes, a gente passa por algumas coisas que a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Mas a gente precisa ter a paciência para poder aprender. Mas alguns corações, não por falta de paciência, acabam se entristecendo. Talvez os corações acabam se olhando para dentro de si e se perguntando por quê. Porque deixa eu falar, ontem no culto de primícias eu fiquei muito feliz, e eu acredito que a igreja também toda ficou, com os testemunhos que foram dados, sabe? E nós temos ficado felizes porque quando nós sentamos às vezes com os nossos irmãos para conversar, cada um às vezes manifesta a bondade de Deus e os milagres que eles têm vivido. Uns declaram: nossa, eu orei, Deus fez. Na Carolzinha acabou de testemunhar: poxa, eu precisava e o Deus atendeu. Isso é graça e é bondade de Deus e é maravilhoso. Só que, como eu falei, às vezes tem alguns corações que estão orando e orando e orando, mas parece que a sua necessidade por Deus não está sendo suprida. E à luz da palavra, a gente entende que o Senhor, Ele nos abençoa. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos 127, verso número 2, que o Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Aqui, ó. Inútil será para você levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem Ele ama. Então a Bíblia vai dizer que quando nós dormimos, o Senhor nos abençoa. Sabe, também tem um outro Salmos, que é outra passagem que vai declarar em Mateus 6,32. Amém? Mateus 6,32, que declara aqui, ó: mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam dela. Ou seja, as pessoas correm atrás de muitas coisas, mas o nosso Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos e Ele nos abençoa. Então eu poderia aqui ficar falando a noite toda de palavras do cuidado de Deus, palavras bíblicas e verdadeiras de que o nosso Deus, Ele supre a nossa necessidade, de que o nosso Deus, Ele abençoa, de que o nosso Deus, Ele cuida de nós, de que o nosso Deus, Ele está presente em tudo. Mas como eu falei, às vezes existem alguns corações que se questionam o porquê que ainda não está acontecendo. Alguns corações podem ainda estar indagando, não com palavras, mas dentro de si, no silêncio do seu interior, no silêncio da sua alma. Senhor, o que eu ainda preciso fazer? O porquê está demorando? Porquê que para algumas pessoas parece ser tão fáceis? Já viram aqueles testemunhos que algumas pessoas testemunham? Eu acho incrível e maravilhoso. As pessoas falam assim: olha, eu precisava disso, e no outro dia Deus me atendeu. Nós ficamos felizes porque somos igreja e glorificamos ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tive meu sonho realizado. Deus fez o impossível aconteceu. E a gente, como eu disse, como igreja, nós ficamos felizes. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem sido cumprida. Porque aqueles que são do Senhor,
eles não precisam se preocupar, porque Deus dá os seus enquanto eles dormem. Eles não precisam ficar ansiosos, nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ficar angustiados, nós não precisamos, igreja, aplicar um esforço a mais, porque tudo que nós precisamos vem do Senhor. Tudo que a igreja precisa é Deus que abençoa, independente de qual seja a área, seja na área emocional, na área financeira. Quantas pessoas testemunham que estavam angustiadas e orou e aquela angústia saiu. Mas para outras pessoas ela está angustiada e ora e parece que Deus não está ouvindo. Eu vou repetir, parece que Deus não está ouvindo. E aí no coração fica aquela pergunta, no coração fica aquele questionamento. Quem já teve esse questionamento no seu coração? Não porque se entristeceu, porque Deus abençoou o irmão, não é sobre isso. Mas é sobre, Senhor, quando a minha vez vai chegar? Senhor, quando o meu socorro vai chegar? Senhor, talvez você se questione assim, eu tenho trabalhado, eu tenho tentado, mas por que para algumas pessoas parecem fácil? Por que para algumas pessoas as coisas acontecem e comigo não? Então, como eu disse, eu já fiz essa pergunta e eu também já respondi ela aqui. Mas o que a gente precisa entender é que Deus ele não trabalha com comparações. Deus trabalha com propósito. A palavra do Senhor, ela é a mesma para todos. Porém, o propósito para a vida de cada pessoa, ele é diferente. E nós, para começarmos a entender e para que essa resposta hoje talvez alcance seu coração, nós precisamos começar a pensar sobre isso. Não é que Deus não vai fazer. Não é que Deus está demorando. É que Deus trabalha com propósitos. E cada filho do Senhor é conduzido por caminhos diferentes. Alguns filhos é como os discípulos, que para alguns Deus enviou para um lado, outros Deus enviou para o outro, uns teve que trabalhar mais arduamente, outros menos, uns teve que sofrer mais, outros menos, mas todos estavam debaixo da direção do Senhor. Então os nossos caminhos, sabe, para onde Deus ele deseja nos levar, é diferente. É claro que o objetivo central, igreja, é salvação. É claro que o objetivo central é chegarmos aonde o coração deseja, como eu disse, a salvação. Porém, para chegarmos à salvação, Deus ele vai trabalhando com cada um de maneiras diferentes. Deus vai nos levando e nos moldando, cada um. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade. Cada um tem um coração diferente. Sabe, quando eu digo coração diferente, eu quero dizer que cada um passou por situações diferentes ao longo da vida. Teve pessoas que podem declarar que nunca sofreram, sabe, nenhum tipo de situação difícil. Mas tem outras pessoas que em toda a sua vida passaram por problemas e dificuldades. Então, o nosso Senhor Jesus, conhecendo o nosso coração, então o Senhor Jesus, desejando nos moldar, Ele vai trabalhar de acordo com o coração de cada pessoa. Não é que o seu coração não está em Deus. Porque bênção, igreja, a bênção do Senhor, ela não é uma sentença de uma pessoa ser salva ou não. Quando algumas pessoas testemunham que Deus está abençoando, quando algumas pessoas testemunham do que Deus está fazendo, não significa que aquela pessoa é crente e que você não é. Não é isso. Significa que Deus, ele trabalha com propósitos. E para chegar onde o coração de Deus deseja, Ele vai trabalhar cada coração por caminhos diferentes.
Deus precisa trabalhar para um coração de uma maneira. Deus precisa trabalhar em outros corações de outra maneira. Exemplo disso é os milagres. Para algumas pessoas, Deus vai lá e fala: seja curado. Para outras pessoas, Deus teve que pegar, fazer o lodo, colocar nos olhos. Por quê? Porque os nossos corações são diferentes. E Deus, Ele nos conhece. E Ele, por nos conhecer, e por você e eu, por nós sermos filhos dEle, Ele vai nos moldando segundo o nosso coração. Por isso que o nosso coração precisa estar em Deus. Então, o tempo de Deus não é atraso. O tempo de Deus é cuidado. O tempo de Deus é zelo. O tempo de Deus é carinho. Porque Ele te conhece. E quantos aqui não podem testemunhar: eu louvo ao Senhor porque não chegou no tempo que o meu coração desejava? Quantos aqui não podem declarar: eu agradeço a Deus porque Deus não fez do jeito que eu queria? Isso por quê? Porque Deus nos conhece. E sabendo que Deus nos conhece, igreja, a nossa alma precisa ficar em paz. A nossa alma precisa ficar tranquila. Nós precisamos descansar no Senhor. E dentro desse processo, e dentro daquilo que Deus vai fazer, o nosso coração precisa estar alegre. O nosso coração precisa estar em Deus. Porque, ainda que os nossos olhos não estejam vendo, o nosso Deus, Ele está agindo. Ainda que as nossas mãos não estejam apalpando, o nosso Deus, Ele está agindo. E mais uma vez eu vou repetir, nós estamos debaixo de uma promessa. Deus, Ele derramou sobre a igreja um ano de prosperidade. E a prosperidade a gente precisa entender que milagre e prosperidade não tem a ver só com o externo, tem a ver com o interno. Tem a ver com um coração cheio da presença de Deus e um coração cheio de paz. O Senhor vai esse ano o Senhor vai derramar graças e bênçãos. Vai derramar, não está derramando. Mas qual é a prosperidade que o teu coração precisa? Talvez seja paz. Talvez seja descanso. Talvez seja, um algo no seu interior que você, pelas circunstâncias da vida, guardou em um lugar do teu coração e esqueceu lá. E como nós estamos debaixo de uma promessa, o anjo do Senhor, ele vai lá no interior do teu coração, vai pegar e vai trazer. E aí a gente se pergunta: Senhor, eu pensei que eu estava curada. E Deus já falou: você não estava curada, você tinha esquecido. Mas a ferida está lá. A mágoa está lá. A sua infância ainda está aí no teu coração. E eu preciso trazer para que você viva a minha prosperidade. Então, prosperidade do Senhor vai além, igreja, do externo. Ela também é o interno. Porque para toda árvore crescer, ela precisa primeiro crescer para baixo, para depois para cima. E dependendo de como está o nosso interior, algumas pessoas já vão começar a crescer para cima. Outras pessoas vão ver essa prosperidade para baixo. Mas em ambas situações, Deus está trabalhando. Porque esse tempo que Deus está trabalhando, esse caminho para onde Deus está nos conduzindo, e nesse tempo de espera, Deus vai nos ensinando sobre maturidade.
Deus vai nos ensinando a ser cristãos, homens e mulheres maduros, que não são levados por nenhum vento de doutrina. Como é isso? Alguma pessoa fala uma coisa aqui, você segue. Outra pessoa fala outra coisa ali, você segue. Outra pessoa fala outra coisa ali, você segue. E fica perdido. Não sabe para onde ir. Qualquer pessoa que fale alguma coisa, você acredita e segue. E a prosperidade de Deus é maturidade. A prosperidade de Deus é a gente fazer entender o que é prioridade. A prosperidade de Deus, sabe, é nos ensinar a agir com sabedoria. A prosperidade de Deus é trabalhar, sabe, o nosso interior, para que o nosso interior alcance o que o coração deseja. Isso é maturidade. É maturidade de entender, eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está comigo. Eu não preciso que Deus faça algo sobrenatural para entender o que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu sou dele e eu sei que Ele é meu. Eu sei que se eu dobrar os meus joelhos, ainda que eu não sinta um arrepio, um levantar de cabeças, Deus está me ouvindo. Eu sei que talvez eu não esteja vivendo o que o meu coração deseja, mas Deus, Ele está me conduzindo, Ele está cuidando, Ele está me protegendo. A maturidade, ela vem com conhecimento. Então a gente precisa sentar e aprender para que o nosso coração seja um coração maduro, como eu disse, porque somente a maturidade, igreja, vai nos ensinar a fazer boas escolhas. Quer um exemplo clássico que o pastor ele sempre diz? Pega uma criança, 5 anos, dá R$1.000 para ela. Ela vai ali na venda e vai comprar doce. Mas uma pessoa madura. E maturidade não tem a ver com idade. Porque na verdade a maturidade é um equilíbrio. É a sua idade junto com a sua mente. Vamos colocar assim. Você ter 10 anos, você vai agir conforme a sua idade. Você ter 30 anos, você vai agir com uma mente de 30 anos. Mas a maturidade com Deus não é sobre isso. É sobre simplesmente ter esse entendimento do reino. Como eu disse, é você ter esse entendimento de que há vidas que estão sendo abençoadas. Mas a sua bênção também está acontecendo. A sua bênção também está sendo realizada. Porque Deus está te ouvindo. Você pode não ter um emprego, mas a sua necessidade está sendo suprida. Você pode não estar vivendo o que o seu coração talvez deseje, o conforto, a tranquilidade, porque o nosso interior ele quer nos levar para a comodidade. Quem não quer uma comodidade, gente? É bom estar no estado de comodidade. Mas a maturidade ela vai entender que independente se eu estiver vivendo o que o meu coração deseja ou não, Deus está presente. E quanto mais maduro nós estamos, mais a gente vai ficando atento aos detalhes de que Deus está falando conosco. Porque a nossa maturidade em Deus vai começar a olhar as coisas ao nosso redor e a gente vai entender o desejo de Deus, a gente vai observar, a gente vai ver as respostas de Deus no nosso dia a dia. Então esse tempo que talvez o seu coração esteja desejoso para ter essa resposta de Deus, que Deus realize o teu milagre, e, poxa, Deus está demorando. Não está demorando. Porque Deus está nos ensinando
a alcançar uma maturidade. Porque enquanto o nosso coração deseja, a gente ora mais. A gente está mais presente. Porque a gente está sendo movido por o desejo de um milagre. E é muito maravilhoso porque a gente às vezes é movido pelo desejo desse milagre. Mas quando o milagre chega, a maturidade chegou primeiro. E aí você vai olhar e falar, não era nem tão importante assim. E aí você lembra, poxa, eu desejei tanto. E agora chegou, e glória a Deus por isso. Mas eu me alegro não por isso aqui. Eu me alegro pelo cuidado do meu Deus. Não é mais sobre o que Deus pode fazer, mas é porque o Senhor, Ele está comigo. Então pensa sobre isso. Medite um pouquinho sobre isso. Não chegou o que o seu coração deseja. Mas será que Deus não está querendo nos fazer com que a gente tenha um coração mais maduro? Será que Deus não está querendo fazer com que a gente saia desse estado e comece a caminhar, a viver outros caminhos? Será que Deus não está desejoso em te conduzir para outros lugares que talvez, se você não tiver maturidade, você não acredita que não poderia ir? Maturidade. E esse tempo de Deus, né, esse tempo de que nunca é atraso, mas ele é cuidado, sabe? A gente começa a aprender também o que diz Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E nesse tempo de espera, o Senhor nos ensina sobre constância e intensidade. Muitas vezes a gente busca muito e deseja muito, e não que seja pecado, uma intensidade. Mas o Senhor, Ele nos ensina sobre constância. Aqui ontem nós vivemos um dia de intensidade. 12 horas na presença de Deus. Intensidade. Mas o que nós vamos fazer domingo? Segunda, terça, quarta, quinta. Olha, eu orei essa semana, eu passei a noite toda orando. E glória a Deus, porque isso é intensidade. Mas e nos outros dias? Hoje eu orei, amanhã e depois. Hoje eu li, e amanhã e depois. A intensidade, sabe, ela vai ser muito mais válida quando se há constância. Não que o Senhor esteja desprezando a sua intensidade. Não que o Senhor não se agrade daquele propósito que você fez, que você ficou 24 horas de jejum à base de água. Deus recebe. Deus quebra cadeias. Mas o que o Senhor, Ele deseja é que a gente tenha constância. O Senhor deseja que a gente ore todos os dias. O Senhor deseja que a gente leia a palavra todos os dias. O Senhor deseja que a igreja, que nós precisamos ser firmes e constantes. Que a gente consiga vencer as adversidades que há no nosso coração. Que nós, igreja, a gente não pode negligenciar que existe uma batalha. A gente não pode negligenciar que a nossa carne, ela vai sempre lutar contra o desejo de Deus até que ela aprenda a ser vencida. A gente não pode negligenciar que uma hora a gente vai desejar muito Deus e outra hora parece que a gente não deseja Deus tanto assim, mesmo sabendo que Ele merece ser louvado e adorado. Constância é saber conhecer as suas limitações. Constância
É se conhecer, porque para que eu consiga viver uma constância, eu preciso me conhecer, eu preciso me superar. Lembra do primeiro trabalho que você teve na vida? Nas primeiras semanas foi maravilhosa. Eu lembro nitidamente de chegar para uma amiga minha e falar: nossa, eu nem sinto fome. Nem sinto sede. Nossa, esse trabalho é maravilhoso. Ela falou: agora. Eu falei: tá exagerando? Depois que eu me acostumei com o trabalho, misericórdia. Fome, sede, tudo. Eu estou dizendo isso por quê? Justamente por causa disso. Que em algum momento, a nossa carne, o nosso desejo, ele não vai querer. E eu não posso negligenciar isso. Constância. Não é mais sobre altos e baixos. Nem que seja 5 minutos diariamente. Constância. Luta contra a gente mesmo. Luta contra o seu interior. Para entender que nesse processo de espera, Deus está nos ensinando a ser cristãos firmes e constantes. E se por acaso você não conseguiu vencer hoje, acabou. Amanhã é outro dia. É sobre isso. Se eu falo não, porque as nossas orações não estão guardadas em Deus, não é sobre isso, mas é por mim, eu tenho que viver isso. Ontem eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Ontem eu consegui, hoje também eu vou conseguir. É igual o maná. O maná era dado diariamente porque Deus estava ensinando o seu povo a viver em constância. Todos os dias, pela manhã, vocês vão lá, vão se levantar e vão ir e vir. Todos os dias. Constância. Deus, ele deseja isso. Filho, enquanto você está esperando e achando que não está acontecendo, eu estou te ensinando a ser constante. Eu estou te ensinando a ser firme. Eu estou te ensinando a superar as dificuldades. Eu estou te ensinando a você superar você mesmo. Eu estou te ensinando a você se conhecer. Eu estou te ensinando a você conhecer as suas fraquezas. A gente só conhece as nossas fraquezas quando nós vivemos elas e passamos por elas. Filho, eu estou te ensinando. O pastor, ele sempre nos ensina o seguinte: conheça você mesmo. Conheça você mesmo. E é possível a gente não se conhecer. É possível a gente não saber o que nós seríamos capazes até que a gente entra nessa situação. Eu jamais pensei que seria capaz de ser mãe solo. Até que Deus me levou a ser mãe solo. Você sabe, depois jamais pensou que seria capaz de ir lá e defender o seu filho. Até que você precisou defender o seu filho. Talvez você pensou que nunca seria capaz de falar em público. Até que você precisou em falar em público. Você talvez nunca pensou que conseguiria viver isso, até que Deus te levou a viver. E aí você vai se conhecendo. Você vai conhecendo que você não é tão... como eu posso dizer? Tão... Eu não estou tentando encontrar a palavra, eu não queria usar a palavra ruim. Incapaz. Até que você consiga. Deus te leva e você vai ver. Eu sou capaz. É se conhecer. E a gente só se conhece por meio da palavra. Que o Senhor vai nos ensinando, que o Senhor vai nos moldando, que nós vamos vindo nos estudos. Talvez você pense: olha, eu não consigo ir para os estudos. Vem um dia. Vem outro dia. E passa a vir. E você vai ver que é tão... Depois que você vence, você vai ver que é tão natural. Por quê? Porque você está aprendendo a viver na constância. Intensidades. Vivam. Faça propósitos de 24, de 36, 48. Vivam isso porque é maravilhoso e Deus recebe.
Mas nunca se esqueça do valor da simplicidade e da constância, da oração todos os dias, dos abraços todos os dias, seja no seu filho, seja no seu parceiro. Constância. No final de tudo, as memórias que vão ser lembradas com carinho são as memórias diárias. Todo dia o meu pai trazia à noite pão com ovo. Não é? Eu lembro que eu ficava acordado e meu pai trazia um caramelo. Era todo dia. No final é isso que a gente vai ser lembrado. Todos os dias era aquele carinho, era aquele abraço, era aquele olhar. Então constância é isso. É o cuidado diário. É o cuidado diário com o reino. É o cuidado diário com a sua intimidade com o Senhor. E isso ninguém pode tomar, gente. Tenha esse cuidado constante de nutrir o seu relacionamento com o Senhor. Buscar o Senhor pela manhã. Se lembrar do Senhor, parar. Eu não sei para o caminho que Deus está querendo te levar, mas eu sei que Deus está tentando nos ensinar a ser constantes. Sabe? E a gente também aprende, nesse tempo de espera, nós aprendemos a ser moldados pelo Senhor. Acho que é 1 Coríntios 4,14 vai dizer assim, ó: por isso, não desfalecemos. Antes, o nosso homem interior, antes que ele se corrompa, ele se renova dia em dia. Sabe? O Senhor, ele vai aprendendo a gente se moldar, porque talvez o que funcionou ontem não vai funcionar hoje. Lembra de como Deus atuava no Velho Testamento? Onde Deus habitava? Em tendas. Já no Novo Testamento, Deus está habitando aonde? Aonde Deus habita? Deus se moldou para o propósito que era necessário. Nesse tempo de espera, Deus está te moldando, Deus está me moldando, falando: filha, talvez a entrega que você me entregava, o jeito, hoje precisa ser mudado. Eu achei muito legal quando a Rayane ontem falou aqui, eu falei: gente, é uma verdade. Eu tinha o hábito também de fazer o meu devocional à noite. Toda noite. E chegou um tempo que não estava fluindo. Não fluía. Eu precisei me moldar. Vou entregar pela manhã. E funcionou. E funcionou. Talvez essa batalha que você está vivendo é só Deus tentando te moldar para você começar a ir para novos caminhos. Talvez aquilo que você acreditava, Deus está querendo te moldar para que você veja as coisas diferentes, sinta diferente, perceba diferente. É Deus nos moldando e dizendo: filho, os seus pensamentos precisam mudar. As suas atitudes, as nossas atitudes precisam ser mudadas. Você precisa deixar eu te moldar. Nós precisamos deixar Deus moldar o nosso coração. E para moldar o nosso coração, algumas coisas precisam sair. Porque, como eu disse, né, a estrutura antiga não vai comportar o vinho novo que Deus quer derramar. Não se derrama vinho novo em odre velho. Esse odre aí, que somos nós, Deus quer derramar um vinho novo, uma alegria nova, uma esperança nova, um viver novo. E se nós não estivermos abertos para ser moldados pelo Senhor, se nós não estivermos abertos para mudar, eu nasci assim,
tem que ser desse jeito. Se Deus não falar comigo dessa maneira, não é Deus. Deus talvez sempre falou por você de um jeito e agora você... Não, mas eu... Tá, mas Deus quer te falar de outra maneira, de outra forma. Deus quer te ensinar de outro jeito. A gente precisa entender isso. Parar, olhar e dizer: Senhor, como? Para onde o Senhor quer me levar? Deus, o que eu preciso deixar? Deus, o que eu preciso fazer? Senhor, aonde eu preciso ir? Como eu disse, talvez essa mensagem não é para todos, porque estão vivendo a alegria das bênçãos do Senhor. Mas essa mensagem é para aqueles que estão talvez com seu coração angustiado e se questionando: por que, Senhor? Para algumas pessoas parece que está acontecendo e para mim não está. E aí você vai justamente pensar sobre isso. E eu vou repetir: não é que não está acontecendo, está acontecendo. Mas a gente precisa fazer o quê? Ter um olhar diferente para o agir de Deus. Para chegar talvez aonde o nosso coração deseja. Você acredite que precisa ir para esse caminho. Mas Deus está dizendo: filho, eu vou te levar para onde o seu coração deseja. Mas não é por esse caminho. É por outro caminho. Como assim, Senhor? O meu irmão foi por esse caminho e deu certo. Sim. Mas você vai ser conduzido por outro. Senhor, mas o meu irmão fez isso e funcionou. Sim. Mas com você, vai ser de outra maneira. Senhor, eu não pensei que eu jamais passaria por isso. Sim. Mas às vezes é necessário passar para que a gente entenda. Deus conhece o nosso coração, gente. E Ele sabe como moldar. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe como trabalhar. O seu coração não é o mesmo coração do coleguinha que está do lado. E glória a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque Ele vai trabalhar justamente no que o seu coração deseja. Ele vai trabalhar justamente no que o seu e o meu coração precisa. Nós precisamos viver isso. E nesse também tempo de espera, sabe, a gente precisa entender. Salmos, como eu falei lá no início da mensagem, Salmos 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Tenha paz. Descansa a sua alma em Deus. Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Não despreze o que Deus está fazendo. Não é talvez o que o seu coração desejou. Parece pequeno, mas Deus está fazendo. Eu não posso desprezar isso. Para terminar, eu lembro que quando eu vivi isso, quando eu comecei a minha creche, algumas coisas eu não fazia, porque eu pensava, 2, 3, 4 alunos, não é válido fazer isso, né?
E o Senhor falou justamente isso no meu coração. Você está desprezando as coisas pequenas? É um cliente? É 2? É o, sei lá, é uma casa só com 2 cômodos? Eu não sei. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze o que você tem hoje. Porque sim, Deus vai nos levar para as coisas maiores. Mas se a gente não conseguir ser fiel no pouco, como a gente vai ser fiel no muito? Quando eu ficar rico, quando a situação melhorar, eu vou te dar, eu vou te fazer na tua vida. E te falar, você não consegue me dar R$1 quando eu peço? Como vai dar? Não despreze as coisas pequenas. Não despreze o seu dízimo, que pode parecer pouco. Não despreze a sua oração porque parece pequena. Não despreze o fato de você ir à casa de um irmão ou de outro porque parece que não tem relevância ou significância. Não despreze isso. Porque para chegar onde nosso coração deseja, etapas precisam ser passadas. Despreze as coisas pequenas. Porque sim, Deus quer nos levar às coisas maiores. Então tenha paz e viva alegre na etapa que você está vivendo hoje com Deus. Tenha paz e seja alegre pelo exato momento que você tem hoje com Deus, tendo a certeza de que amanhã você vai chegar onde o seu coração deseja.